Olá, tudo bem com você? Eu sou o Renato França e está na hora de despertar conhecimento. Criando formulários. Na aula de hoje, vamos criar formulários, que é através de formulários que o usuário vai lá se cadastra no seu jogo e realiza o login no jogo. Então vamos lá, antes de iniciar, gostaria de mostrar para vocês que eu já criei a estrutura básica da nossa quarta aula, tá aqui ela, certo? Lembrando que eu estou colocando tudo isso lá no repositório Git, e aí embaixo na descrição do vídeo tem um link lá. É só clicar lá e baixar os dados da aula, os arquivos da aula, os códigos da aula, certo? Então vamos começar. Vou abrir aqui o Sublime, e aqui já tem a aula 4, certo? Só com a estrutura básica, não fiz nada ainda. CSS está vazio, mas a questão do CSS a gente só vai ver daqui a pouco, não vai ver agora não. Primeira coisa, vamos criar lá a estrutura básica do nosso formulário. Um formulário que cria-se da seguinte forma. A gente abre a tag form, certo? E aqui dentro do form é que eu vou colocar os campos. Então nesse primeiro deixa eu abrir aqui no navegador para a gente já ir vendo como está ficando. Por enquanto não tem nada. Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Esse primeiro formulário, vamos supor que seja um formulário de cadastro. Então quais seriam os campos que vão ter esse formulário? Primeiramente, aí para criar um campo, eu coloco input, defino o tipo do campo, certo? Primeiro campo vamos colocar como nome do usuário, certo? Então tipo vai ser texto, então text, que é em inglês. E aqui eu tenho que definir também um name, certo? Que é através desse name que quando o formulário for submetido, vai passar os dados através desse name que eu vou definir aqui. Então vou colocar como username. Não, ops, nome do usuário. Nome do usuário. Vamos só ver como é que tá ficando. Não tem nada, tá vendo? Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui o label e nome do usuário. Pronto, agora já está melhorando, tá vendo? E aí vamos fazer o seguinte. Quando eu clico aqui, ó, não acontece nada, certo? Não sei se vocês já perceberam, mas tem vários formulários por aí pela internet. Quando você clica no nome do campo, ele automaticamente já ganha o foco. Para fazer isso é bem simples. Eu coloco aqui dentro do label eu coloco for. Nesse for, eu vou passar o ID do campo que eu quero que ganhe o foco. Então, como não defini nenhum ID aqui ainda, vou colocar logo aqui, nome, usuário, e aqui embaixo é só colocar o ID. ID, nome, usuário. Vou salvar e vamos ver como é que vai ficar. Clicar aqui, ó, automaticamente o campo do nome do usuário já ganha o foco. Tá vendo? Então vamos fazer os outros campos. Segundo campo, logo para a senha, né? Então, criar o label aqui, for, vou colocar senha, aqui, senha, fechar o label, pronto. Agora sim o campo senha, input, type, como é o campo de senha, o tipo dele tem que ser password, certo? E aí o ID senha e o name senha. Fechei aqui, vamos salvar e ver como é que tá lá. E aí, nome do usuário e senha. Certo, outra coisa, o que é que a gente tem mais no cadastro? E-mail, vamos lá, label, for, e-mail. Aqui eu coloco e-mail, fecho o label. E aqui o input, type. Como é e-mail é texto também, né? Text, certo? E aí ID, e-mail, name, e-mail. Ver como é que tá ficando. Aí o nome do usuário, senha, e-mail. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o formulário dentro de um field set, certo? E ficar mais organizado.
E aí ele ganha uma borda, ó. O Olive ganhou uma borda, tá vendo? Tá enorme, mas quando a gente for ajeitar o formulário com o CSS, a gente corrige isso. E aí nesse field set vamos colocar uma legenda. Vou colocar aqui formulário de cadastro. Salvei aqui e fica aqui, ó, formulário de cadastro. Bem legal, né? Bom, outra coisa também que tem no formulário de cadastro é aquele checkbox para o usuário marcar se aceitou, se está de acordo com os termos de uso. Para criar um checkbox é bem simples. Input, type, checkbox, certo? E aí vou colocar o name, vou colocar termo de uso, certo? Termo uso. Salvar aqui só para ver como é que tá ficando. Ó, ficou sem nada, tá vendo? Enquanto. E aí eu vou fazer o seguinte. Colocar um label aqui. Certo? Fechando o label. Olha só uma coisa. Deixa eu, antes de criar o label, criar um value aqui. Certo? Não é bem isso que eu queria. Bom, vou criar o label mesmo. Label. E aqui vou colocar eu li e aceito os termos de uso. Só ver aqui, ó. Pronto, ficou assim. E aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros campos. Colocar um label for. E aqui termo uso. Aí basta colocar o ID aqui embaixo. Termo uso. Só ver aí, ó. Clicando aqui, ó. Ele marca, tá vendo? Checkbox. Eu li e aceito os termos de uso. Pronto, tá aí. Agora vamos criar outro formulário. Vamos supor que a gente queira criar agora o formulário de login. Já vou começar pelo field set, certo? Uma legenda aqui. Opa, aqui não. Uma legenda aqui. Vou definir formulário de login. E aí o login é bem mais simples, né? O login vai ter o seguinte. Vai ter o campo de nome de usuário. Geralmente o pessoal também utiliza e-mail, né? O nome de usuário. Aí fica a seu critério. Quando for desenvolver o jogo. Colocar o primeiro label, né? Label. Colocar for. User. Nome usuário. E agora o campo. Input. Type. Texto. ID. Nome usuário. Isso que eu estou fazendo aqui não é recomendado, tá ok? Porque na mesma página aqui, no mesmo arquivo HTML, eu tenho dois IDs iguais. Mas eu vou fazer só para vocês visualizarem como vai ficar, certo? Pronto. Aqui formulário de login, faltou o valor do label aqui. Nome do usuário. Pronto, tá aí. Viram o que aconteceu? Ao clicar aqui, o foco que ficou foi no do primeiro nome do usuário, que é o primeiro ID que aparece. O primeiro ID que ele encontra, ele coloca o foco lá. Então, para corrigir isso, eu vou colocar um 2 aqui, certo? Pronto, agora tá ok. Aí, nome do usuário e a senha. Label for. Vou colocar a senha 2, tá? Esse 2 aqui, só relembrando que eu estou colocando só como exemplo, tá? Não precisa dele. Porque está na mesma página e no mesmo arquivo HTML não é recomendado ter dois IDs iguais. Então aqui senha e input type password, que é a senha, ID senha 2. Só ver aqui, pronto. É legal, né? Então aí temos o formulário de cadastro, formulário de login, e agora eu vou mostrar uma coisa para vocês bem legal,
que aos poucos os sites estão começando a utilizar mais, certo? Que é o seguinte. Eu vou replicar esses dois formulários, certo? Embaixo. E aí, formulário de cadastro com placeholder e a mesma coisa aqui no login. E aí vou só alterar aqui essa questão do nome do usuário. Eu vou colocar, vou fazer o seguinte, vou colocar um PH só para identificar que é placeholder. Então tem que alterar esse ID aqui também. Senha. ID da senha. E-mail, ID do e-mail. Termo de uso. ID do termo de uso. Opa, na verdade nem precisa, né? Eu bestei aqui agora. Vamos apagar os labels. Foi uma besteira que eu fiz agora. Não vou precisar mais dos labels. Então, apagar esse ID também. Certo? No lugar de ID vou colocar o placeholder. E aqui é nome do usuário. Mesma coisa no password. Apaga esse ID aqui e coloco o placeholder. Placeholder. Senha. E aqui também apago o ID, que é o e-mail. Certo? Placeholder. E-mail. Agora é o seguinte, o label do termo de uso não era para ter apagado. Então vou copiar e colar aqui. Aqui eu coloco de PH do placeholder. Alterando o ID aqui do... não, já tem. Pronto, agora tá ok. E vamos corrigir também do login. Então vamos apagar o label do login, do nome do usuário e da senha. E coloco o placeholder aqui. Placeholder. Nome do usuário. E mesma coisa aqui embaixo. Placeholder. Senha. E aí eu vou salvar, vamos ver como é que vai ficar. Olha que legal. É uma marca d'água, tá vendo? O pessoal chama de placeholder. Como se fosse uma marca d'água. E aí quando eu digito, ele apaga. E aqui na senha tá tudo ok. Se eu apagar tudo, ele volta. Aí ocupa menos espaço. E eu acho, pra mim, fica mais clean, fica mais bonito o formulário dessa forma. Mas a gente tem que se atentar para a questão de compatibilidade. Então, para a gente ter um site bem legal que a gente pode verificar isso, que é o Can I Use, certo? E aí eu estou utilizando o que? O placeholder. Né? Placeholder. É só digitar aqui, placeholder. Pronto, e aqui ele lista para a gente os navegadores que são compatíveis e qual versão é compatível do navegador, a partir de qual versão o navegador suporta o placeholder. Nesse caso aqui, o Internet Explorer versão 8 e 9 não suporta, tá vendo? Só a partir da 10. Então é bom ficar atento a isso, certo? E aí você escolhe se quer usar ou não o placeholder, mas tem uma forma de utilizar o placeholder no Internet Explorer 8 e 9, que é utilizando JavaScript, certo? Que eu não vou falar disso aqui agora, porque eu não vou abordar o JavaScript aqui nessa aula nem nesse curso. Só no próximo curso. Bom, espero que tenha gostado da aula. E é isso, até a próxima. Se gostou da aula, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Sua avaliação é muito importante para o canal. Aproveite também para deixar um comentário e inscreva-se no canal para receber novidades das próximas aulas. Obrigado por assistir.